Aleluia! É isso aí, meus irmãos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos ao dia número 2 do nosso projeto de 21 dias de jejum e oração. Estávamos já alguns dias sem ter o nosso encontro desde o início de dezembro. Nós estávamos acostumados já, né? 6 meses tendo os nossos encontros diários aqui. Nós vamos retornar a partir de hoje, pela graça do Senhor, se Ele assim nos sustentar. E eu sei que Ele vai, porque Ele é sempre bom. Glória a Deus, o celular não carregou à noite, aleluia, deixa eu deixar aqui. Mas eu quero dizer que para mim é motivo de muita alegria estar com vocês, gente. Queria pedir que você que está chegando já chegasse compartilhando o nosso link, clicando no gostei do vídeo. Eu tenho certeza que esse período aqui vai ser uma bênção para mim, mas também vai ser para vocês. E isso vai produzir frutos que nós não sabemos aonde vai chegar. Então, me ajude. O meu pedido para você é clicando no gostei do vídeo e compartilhando com pessoas que você ama. Nós estamos em 21 dias orando, jejuando, estudando a palavra, porque nós queremos ser os filhos da graça de fato. Queremos ser uma família que caminha de acordo com a vontade daquilo que Deus tinha no coração dele quando nos uniu para o seu propósito. E hoje eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para que nós possamos ir diretamente ao tópico. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo de número 5. Hebreus 5, versículo 12. Eu quero te fazer um convite e o tema da lição de hoje é o convite ao crescimento. Deus deseja que a gente cresça. Da mesma maneira que uma criança, quando nasce, você vai concordar comigo, é que essa criança se desenvolva, ela cresça, ela aprenda a exercitar a plenitude do seu potencial. Assim é na vida cristã. Infelizmente, muitos irmãos têm dificuldade de crescer. Eles sabem que Deus os chamou, eles sabem que foram escolhidos pelo Senhor, mas eles têm dificuldade de avançar. E às vezes eles acreditam que a vida cristã é: eu fui salvo, eu fui alcançado por Jesus, o Senhor me lavou, me purificou dos meus pecados, então agora eu vou esperar a volta do meu Senhor. Não, não. A vida cristã não é um ponto estático. A vida cristã, ela é uma grande jornada onde o novo nascimento começa, mas ele precisa também trazer a infância espiritual, a juventude espiritual e a maturidade espiritual. O bom da vida cristã é que não existe velhice espiritual. Amém? Tem alguns irmãos aí que acabam ficando crente velho. Conhece crente velho? Ranzinza? O bom é que na vida espiritual você não precisa chegar nesse ponto. Você pode simplesmente ser um crente maduro. E glória a Deus por isso. Eu quero ler esse texto, Hebreus 5, verso 12. Pega a sua Bíblia aí. Diz assim a palavra do Senhor: Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Veja só, existe um problema que o apóstolo Paulo identifica em toda essa situação que ele narra à igreja dos Hebreus. É que eles não eram crentes novos convertidos. Eles eram pessoas que caminhavam com Jesus. Qual que era o problema aqui? Era a falta de maturidade espiritual. Não era falta de salvação. Eles eram filhos, eles eram salvos, eles eram amados, eles estavam envolvidos com a obra de Deus, mas eles não cresciam. É gente que não entende que Deus tem um plano para a vida deles. E aqui eu preciso fazer esse alerta para você. Deus tem um projeto com você, meu irmão. Quando ele salvou a sua casa, quando ele entrou na sua vida, ele não simplesmente tinha o projeto de arrancar você das garras do diabo.
e te dá a vida eterna. O Senhor tem um plano, isso é, Ele deseja estabelecer um projeto com você. E quando Paulo fala isso aos hebreus, ele está dizendo, olha, tem gente que às vezes está na igreja há muito tempo, mas vive como um anão espiritual. Você sabe o que é um anão espiritual? É gente que cresce na idade, mas não cresce no tamanho, não cresce na estatura. A Bíblia fala que eles já deveriam ser mestres. Isso é gente que já devia estar liderando, é gente que já devia estar influenciando, é gente que deveria cuidar de outras pessoas, mas que na verdade ainda estão ali comendo do leitinho espiritual. O leite espiritual é bom. É bom você ser cuidado. É bom você ter alguém para se importar com você. É bom você ter alguém para te visitar. É muito bom você ter alguém para te aconselhar. Mas deixa eu te dizer, é necessário chegar um momento na sua vida onde você vai entender que agora é a tua vez de fazer isso por outras pessoas. É necessário você compreender que aquilo que o Espírito Santo te deu, ele te deu com o objetivo de você agora compartilhar com aqueles que ele vai colocar no teu caminho. Ele te deu para que você possa dar. Ele colocou pessoas no seu caminho para cuidar de você, para que você agora se torne aquele que vai cuidar de outras pessoas. Quando você está caminhando com Jesus há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e o seu envolvimento com a obra dele é o mesmo, tem algum problema. Talvez você me pergunte, pastor, qual é o tempo que, na sua opinião, um crente deve apenas receber? Eu diria que no máximo 1 ano. Você chegou na igreja, você aceitou Jesus, você foi batizado. Eu acredito que esse seu primeiro ano é um ano onde sim, você deve ser cuidado, você deve ser apacentado, você deve ser sim nutrido. É óbvio que depois de 1 ano você vai continuar sendo apacentado, pastoreado, nutrido, servido, cuidado. Não estou dizendo contra isso, não. O que eu estou te dizendo é o seguinte: se você tem mais de 1 ano de cristão e ainda não entendeu que você precisa agora começar a servir as pessoas, tem alguma coisa errada com a sua fé. Lá em 1 Coríntios 3, no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim, ó: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, e nem ainda agora podeis. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Corinto: não faltou oportunidades, não faltou momento para vocês crescerem, para comer alimento sólido, mas eu não posso dar para vocês alimento sólido. Você sabe uma coisa? Tem coisa que Deus queria ter feito nas nossas vidas há muito tempo, que ainda não aconteceu, porque a gente ainda não escolheu crescer. A gente ainda está vivendo aquele ciclo do eu tenho que ter alguém para cuidar de mim. E eu vou ter um momento aqui nos 21 dias que eu vou falar que você precisa de fato ter gente para cuidar de você. Fica tranquilo. Mas hoje eu quero te dizer, você tem que cuidar de alguém. Você precisa ter responsabilidades com a obra de Deus, com a igreja, com os seus irmãos. Porque quando Deus olha para você, ele já vê o que você vai se tornar diante dele. Lá em Hebreus, que a gente já leu, o apóstolo Paulo fala assim, ó: quando devias ser mestres. É uma expectativa do coração de Deus. Deus não está apenas exortando o povo. Deus, na verdade, está revelando a expectativa do coração dele. Olha, eu vejo potencial em você. E eu vou te dizer uma coisa, você que está me ouvindo agora. Você sabe que tem potencial na sua vida. Você sabe porque o Espírito Santo coloca você em situações onde você percebe a unção fluindo através da sua boca. Você percebe Deus te dando visão do que fazer, como fazer, da maneira certa de ser feito. Eu sei que você constantemente é despertado pelo Espírito Santo para se entregar mais, para se envolver mais. Qual que é o problema? Você não faz isso. Porque às vezes você tem medo, porque olha muito para aquilo que você é no hoje. Só que quando Deus olha para você, ele não vê o seu hoje, ele vê o seu futuro. Lembra de Pedro?
Lá em Mateus 16:18, a Bíblia diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Veja, Jesus já conseguia enxergar lá na frente. Gideão, em Juízes 6:12, a Bíblia diz que o Senhor chega em Gideão e fala: O Senhor é contigo, homem valente. Deus, ele sempre vê lá na frente. Às vezes nós temos dificuldade de assumir responsabilidades com Deus, de escolher servir, de escolher comer a comida sólida, porque olhamos para nós mesmos somente baseados no hoje. A palavra de Deus diz que quando o Senhor encontra com Davi, ele tinha encontrado o coração de Davi. Não importa se Davi era um jovem, não importa se Davi não estava naturalmente pronto. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Ele inclusive diz para Jeremias em Jeremias 1:5: Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Isso é incrível, sabe? Deus chama as pessoas não por base de quem elas são, mas baseado em quem elas se tornarão. Deus vê coisas muito mais poderosas e profundas em nós do que nós mesmos. Por isso você precisa tomar a decisão. É tempo de crescer. É tempo de se posicionar. É tempo de assumir responsabilidades. É tempo de assumir compromisso. É tempo de assumir riscos. Pastor, mas será que eu estou pronto? Não. Porque existe um caminho. Veja, o Senhor te salvou. Ele deseja que você cresça. Muitos não crescem, ainda estão ali dependendo do leite espiritual. Pastor, então qual que é o caminho para eu crescer? É exercitando seus sentidos espirituais. Lá em Hebreus 5:14, a Bíblia diz assim, ó, olha esse texto. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então veja, crescimento espiritual, maturidade espiritual não vem com tempo de igreja. Ah, porque eu sou crente há muito tempo. Grande coisa. Ah, porque eu fui batizado lá junto de Noé. E daí que você foi batizado há 50 anos atrás? Isso não significa nada se isso não resultou na sua vida em uma pessoa mais parecida com Jesus, mais comprometida com a obra de Deus. Você precisa ter isso no seu coração. Aquilo que Deus quer fazer vai muito além do que os seus olhos podem enxergar. Maturidade tem a ver com a disposição que você tem de assumir riscos, de colocar a fé em ação, em crer na palavra e se mover de acordo com a palavra, não de acordo com as circunstâncias. Lá em Tiago 1:22 a palavra diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Como que eu faço para crescer em Deus? Praticando a palavra. Esses dias eu conversando com o irmão, eu disse para ele: amado, você precisa aprender que a gente simplifica a vida colocando em prática aquilo que dizemos que acreditamos. Você está passando por uma dificuldade financeira. O que você acredita em relação a isso? Eu acredito que Deus é o que pode fazer o milagre. Pronto. Você quer ver uma colheita maior? O que você acredita? Eu preciso semear mais. Pronto. É assim que você amadurece, colocando em prática aquilo que você diz acreditar. Seja sendo praticantes, não apenas ouvintes da palavra. Lá em Mateus 7, no versículo 24, Jesus deixa muito claro: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente. E você sabe que o homem prudente, de acordo com a palavra, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o verbo.
sobre Cristo. E quanto mais você coloca em prática a sua fé, assumindo riscos, assumindo responsabilidades, e isso é poderoso, hein? Quando você assume riscos e responsabilidades, a sua fé é desenvolvida. Não quero te condenar, mas você tem assumido risco? Você tem se posicionado em aplicar aquilo que você acredita? Sim ou não? Hã? Deveria. A sua fé tem levado você a sair da sua zona de conforto? Porque se não tem, eu quero fazer esse desafio para você hoje. Nós estamos no segundo dia de jejum e de oração. O convite está aqui. Deus está te chamando para crescer. Ele está te dando uma oportunidade poderosa. Ele não salvou você para que você viva uma vida estagnada. Deus não deseja que você seja aquele crente imaturo para sempre. Não. Ele deseja que você cresça, que você amadureça, em nome de Jesus. Ainda temos tempo. É só colocar em prática, exercitar. Ah, pastor, e se eu não der conta? Fica tranquilo, é assim mesmo. É assim mesmo. É igual andar de bicicleta. Às vezes você vai cair, você vai fracassar, você vai se frustrar, mas é assim. Daqui a pouco você aprende a andar e ninguém te derruba mais. O segredo é olhar para frente e não parar de pedalar. Eu lembro quando eu ensinei meu filho a andar de bicicleta, o João Pedro. Eu tenho até hoje um vídeo no meu celular salvo. Podia ter preparado aqui para você. Eu lembro que eu tava empurrando a bicicleta, né, segurando no banco, e de repente eu falei para ele, o segredo é, olha só para frente e não para de pedalar. Se você olhar para baixo, você cai. Se você parar de pedalar, você perde equilíbrio. O segredo é, olha para frente e pedala. É assim que a gente cresce em Deus. Olhando para Jesus e se movendo em fé, se movendo em fé, se movendo em fé. Fica com essa palavra no seu coração hoje e que o Espírito Santo possa ministrar na sua vida. Quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Repete comigo, feche os seus olhos nessa hora, diga assim, Senhor, eu aceito o seu convite para crescer. Não quero viver uma vida de estagnação. Me ensina a praticar a sua palavra, a assumir riscos e a crescer espiritualmente. Leva-me, Senhor, ao alimento sólido, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar por aqui esse segundo dia. Quero pedir que, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, por favor. Ative o botão das notificações, clique no gostei do vídeo e pega esse vídeo aqui, esse link, e manda para pelo menos umas 5 pessoas. Lembrando que estaremos nessa noite orando juntos, 8 horas da noite, pelos nossos alvos pessoais, pelos nossos pedidos, pelas pessoas que nós queremos que o Senhor possa alcançar e pelos nossos projetos como igreja. Então, se você é da nossa região, 8 horas da noite estaremos juntos. Fica na paz, que o Senhor abençoe poderosamente você. Nos vemos à noite ou então amanhã cedo, 7 horas, estaremos aqui novamente. Fica na bênção. Tchau, tchau.